porque o Senhor é o Deus que nos vê no oculto, o Senhor é o Deus que nos vê no secreto, o Senhor é o Deus que não vê como o homem nos vê, mas o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Oh Deus, e nós te agradecemos, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor em todo tempo é conosco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vejo o povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Minha alma chora se tu sair. Aleluia, Deus. Consolador, saiu. Mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, ó Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, foste minha força pra seguir. Quando meu coração calou, foste o intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Longe de ti. Aleluia, aleluia, Consolador. Oh, não retire a tua presença de nós. Não retire, Senhor, de nós o teu Santo Espírito. Não afaste de nós, Senhor, a tua presença.
Seja, Senhor, em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, a nossa companhia, o nosso companheiro, Senhor, o nosso intercessor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Louvado seja. Vamos ouvir a palavra do Senhor, a qual Deus colocou no coração do anjo da igreja, do seu filho, para trazer para nós esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradeço e engrandeço pela vida do pastor Carlos Salles. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida do pastor, pela dedicação, ó Deus, pelo esforço, pela renúncia, Pai, por ele ter se colocado na posição, na vontade do Senhor, por ele estar, Senhor, ó Deus, buscando mais e mais a tua face, procurando no Senhor e do Senhor as respostas para a sua vida. Eu te louvo, Senhor, engrandeço, Pai, porque o Senhor tem sido com teu filho. O Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado, o Senhor tem honrado as nossas vidas, Pai, tem honrado a vida do pastor Carlos Salles. E peço ao teu Espírito Santo, peço ao Senhor vigor, força, restauração, renovo. Peço que o Senhor venha, ó Pai, com teu sobrenatural na vida do teu filho. Contempla, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, o alto da cabeça, aquilo que o teu filho tem colocado diante do Senhor. Sei, Pai, que sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem o Senhor não podemos dar um passo nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Senhor, seja com teu filho em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Seja, Senhor, com ele. Não deixe ele ir se o Senhor não for com ele. Não deixe ele fazer se o Senhor não estiver com ele. Não deixe ele permanecer em nada que o Senhor não esteja com ele. Mas que o Senhor venha a cada dia, a cada momento, a cada segundo da sua vida, está aprimorando, Senhor, o centro da vontade do Senhor na vida do pastor Carlos Salles. Seja, meu Deus, com ele, Pai. Fala através de sua vida agora nesse momento. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, a sua boca, o seu coração. Que o Senhor abençoe o seu pensamento. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Que o Senhor sopre, Senhor, a cada dia o sopro de vida, o fôlego de vida nas narinas do teu filho. Para que ele venha ter um dia a mais acrescentado, além daquilo que o Senhor já deu para ele, Pai. Para que ele venha, Senhor, cumprir. Para que ele venha, Senhor, fazer a obra a qual o Senhor colocou, confiou nas nossas mãos, nas mãos dele, junto com ele, eu junta, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar o teu filho do alto da cabeça à planta dos pés, e que o teu renovo esteja sobre ele, que a tua alegria venha renovar, em nome de Jesus Cristo, tira todo o cansaço, toda a fadiga, e que ele possa fazer, Pai, oh Deus, igual Isaías falou, lá, ó Pai, Isaías, acho que 41, oh Deus, versículo 33, 41, onde diz que os jovens andarão e não se fadigarão, correrão, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, mas subirão com asas como de águia. Ó Deus, que o Senhor venha renovar as forças do teu filho, que ele não venha caminhar e não venha se cansar, que ele venha correr e não venha se fadigar, mas que ele venha se renovar a cada dia e subir com asas como de águia, que as suas forças seja renovada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, amigos, aqueles que têm nos acompanhado através da live. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nesta noite para engrandecer o nome do nosso Deus. Ele tem feito a diferença na minha vida, na tua vida, e eu tenho assim um gozo enorme de estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então é um tempo propício para nós estarmos
anunciando o Evangelho do Senhor. É um tempo de bênçãos, né? Que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então eu louvo, eu engrandeço a Deus por tudo que Ele tem feito. E assim que o Senhor venha trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu tenho no meu coração uma palavra que o Senhor tem colocado, e eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor tem falado não pouco, mas o Senhor tem falado muito comigo. E é algo assim que, enquanto Ele está falando comigo, Ele está me doutrinando. O Senhor, Ele está me ensinando. E nós precisamos a cada dia nos colocar diante do Senhor. E enquanto eu estava ali durante a ministração da missionária Diva, do louvor, o Senhor estava falando comigo a respeito de: será que o Evangelho que tem sido pregado dentro das igrejas hoje em dia é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Será que é? E a gente vê o apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele dizendo assim: eu não pude alimentar vocês com comida sólida, mas eu vos dei leitinho espiritual, porque vocês não podiam comer comida sólida. Então a gente precisa entender que já chegou o tempo, né, de nós amadurecermos diante do Senhor. Mas ainda o que temos feito, nós temos sido levados como crianças para um lado e para o outro. E desta feita, os apóstolos, os profetas, eles vão dizer que nós somos levados por qualquer vento de doutrina. E isto é muito triste, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero dizer a você que o Senhor, Ele não olha para a quantidade, mas o Senhor, Ele olha para a qualidade. Quando eu vejo o Velho Testamento, amados irmãos, no tempo de Jó, só 8 pessoas se salvaram. No tempo de Moisés, nem Moisés entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb. A gente imagina o que vai acontecer conosco nesses últimos dias. O que tem preparado para mim, o que tem preparado para você. Nós precisamos entender que Deus tem algo muito maior, mas o Senhor está buscando seriedade dentro da sua igreja. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, o que temos visto, o que temos ouvido, o que tem acontecido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem envergonhado o Evangelho. E a gente precisa voltar à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra vai dizer com rogos, com choro, com arrependimento. Nós precisamos voltar à presença do glorioso Deus de Israel. Então, o Evangelho significa uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de salvação em que Jesus, Ele morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo não vai ser condenado, mas tem a vida eterna. Todos precisam vir o Evangelho, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta. O Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar para nós. Amém? Então, em Romanos, a Bíblia vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? O que eu quero trazer para os amados irmãos nesta noite, eu quero dizer, essa semana nós estávamos na sala de oração e duas irmãs, elas tiveram a oportunidade de trazer, dar uma palhinha, né, a respeito das Sagradas Escrituras. E essas duas irmãs, elas não são pregadoras, mas são aquelas pessoas que sentam no banco e ficam ouvindo. Mas elas trouxeram uma palavra com tanta profundidade. Eu queria ter gravado aquelas palavras, né, que as irmãs disseram. Uma, ela estava muito doente e ela foi assim, tirou aquele tempo, ela trabalhava numa casa e ela precisou operar e ela ficou de licença um tempo. Enquanto ela estava sendo operada, depois que operou, foi levada para a casa de uma filha e o marido dela ficou aqui em Fazenda da Bica. E o marido também estava muito doente. E ela não podia cuidar do marido porque ela estava operada. E quando ela voltou para casa, ela não encontrou mais o marido morreu. E aquela senhora, quando ela voltou para a casa da sua patroa falou que não precisava mais do serviço dela. E ela tinha aquela fonte de renda para as suas responsabilidades mensais. E ela ficou falando com Deus, orando, chorando nos pés do Senhor. E enquanto ela orava, clamava ao Senhor, ela via o Senhor respondendo a ela de uma forma assim, tão sobrenatural, de uma forma tão maravilhosa. Enquanto ela testificava a respeito dessa palavra, ela chorava, mas não chorava assim copiosamente, não. Ela chorava através da sua face, através do seu semblante. Ela estava chorando por dentro, mas não aquele choro de tristeza, aquele choro de mágoa, aquele choro de rancor, não. Ela estava chorando porque ela dizia: eu estou firme nos pés do Senhor. Ainda que eu tenha passado por provações, ainda que eu olho no canto da minha cama, eu não vejo o meu esposo. Eu sinto uma saudade tão grande do meu esposo, porque foram 10 anos que nós ficamos casados, e ele ali me faz muita falta, mas eu sei que Deus levou ele para si. E ela, a respeito do que eu tinha trago, a respeito do tempo que nós estamos vivendo, esse tempo presente, eu sei que os dias estão difíceis. Você sai na rua, você não sabe se volta para casa. Talvez você tenha os seus pertences, até mesmo para pagar uma conta no banco, ou você tem um celular para estar comunicando com a sua família, e às vezes você não volta mais com seus pertences para casa, e esses pertences são furtados. Situações têm acontecido que têm deixado muitas pessoas entristecidas, aquelas que falta coragem, elas ficam encarceradas dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. E isso tem acontecido no Rio de Janeiro. Isso tem acontecido, não somente, como eu posso dizer, somente aqui em Cascadura, somente Madureira, somente na Praça Seca, em alguns lugares não. Em todos os lugares do Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma calamidade pública. E o que tem acontecido nessa situação, meu amado irmão, que eu olho para essa situação e a gente
ver um desânimo tão grande da igreja em relação ao Evangelho. Cada vez mais igrejas estão com as suas portas fechando, cada vez menos pessoas têm ido para as igrejas. E aquelas que estão cheias, muitas vezes estão não cheias do Espírito Santo, mas inchadas. Aquelas têm vivido algo aquém daquilo que o Evangelho é explicado, o Evangelho é ensinado. Porque o que eu quero dizer para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, modismo dentro das igrejas tem acontecido. Tem acontecido situações que muitas vezes tem Deus olhado lá de cima e fala: será que foi isso mesmo que eu ensinei? Será que é isso mesmo que meu Espírito tem incentivado os meus servos a fazerem? E às vezes a gente fica numa situação que deixa a gente de boca aberta, deixa a gente pasmado com as coisas que têm acontecido dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos a cada dia, a cada instante falar: Espírito Santo, me ajuda. Essa semana eu fui acordado por Deus, o sono foi embora. E eu comecei a orar, eu orei bastante tempo, orando, clamando. E eu estava falando com Deus: olha, quando eu subir o púlpito da tua igreja, meu Pai, não deixa que eu venha trazer aquilo que eu venha falar de mim mesmo, mas eu quero ser usado pelo teu Santo Espírito, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor venha realmente trazer aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo, aquilo que tem acontecido conosco, e que o Senhor venha falar de uma maneira assim, que venha cortar os corações, que venha os corações estar compungidos em estar buscando melhoras para si, através do Espírito Santo, porque nós precisamos a cada dia falar: Espírito Santo, olha, o que eu tenho visto. E às vezes a gente anda nas ruas, a gente tem acontecido de ver situações assim que você fala: não acredito. Antigamente a gente olhava uma roupa mais curta, aquela roupa a mulher só usava com seu marido dentro de casa. Aquela roupa sensual, ela só usava com seu marido dentro de casa. E se chegasse alguém estranho dentro da casa, o marido só olhava para ela, ou mesmo o Espírito Santo a confrontava, e ela falava assim: não estou me sentindo bem assim perto dessas pessoas que chegaram aqui na minha casa. Ela ia para o quarto, colocava uma roupa mais adequada para estar diante do pai ou da mãe, ou dos visitantes que estavam dentro da sua casa. Mas hoje em dia, essas roupas que as mulheres têm usado, elas usam andando no meio da rua. E as nádegas das mulheres estão à vista para todos os homens verem. Estão andando sem pudor. E às vezes a gente está andando no meio da rua, a gente se depara com aquilo. E eu me deparo, eu, pastor Carlos, eu falo: Espírito Santo, não deixe eu pecar. Espírito Santo, eu não quero aborrecer o teu coração. Então, santifica-me, para que o meu coração ele esteja agradando ao teu. E essas coisas têm acontecido, a gente vê situações realmente terríveis. Há uma afronta muito grande ao Evangelho, há uma afronta muito grande à santidade, há uma afronta muito grande à palavra rema. E às vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus. Até mesmo dentro da igreja, muitas situações de roupas sensuais. Não estou pregando contra doutrina, roupa, essas coisas, não. Porque a Bíblia vai dizer: se seus olhos forem santos, todo o teu corpo será santo.
se teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em profundas trevas. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos vigiar. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque se você se deixar levar, daqui a pouco você não tem como subir no púlpito da igreja, seja em qualquer lugar que você estiver, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, você não pode entrar mais, porque você estará de todo corrompido, de mente e de coração. Então nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar ao Senhor. Então, até mesmo, eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho anunciado, até mesmo a gente pega o celular e a gente tem que vigiar. Às vezes a minha esposa pega o meu celular e eu falo, não, filha, isso aí está lá no Facebook, isso aí é coisa do Facebook, não é coisa do meu. Se você ver no meu Facebook, você vai ver só pregação, você vai ver só anúncio da igreja, não tem nada disso no meu. Então, mas a gente abre o Facebook e a gente vê muita coisa. A gente abre o TikTok, o Quai, a gente abre qualquer coisa, daqui a pouco está passando cenas que antigamente não passavam. E a gente precisa realmente estar falando, Senhor, santifica-me, purifica-me, faça com que eu seja uma bênção nas tuas mãos. Então, voltando àquilo que nós estávamos falando a respeito de nos aprofundar a respeito da palavra de Deus, daquilo que está sendo pregado. Porque a igreja, hoje em dia, ela tem vivido um profundo esfriamento espiritual. E às vezes, a gente precisa clamar ao Senhor Jesus Cristo para Ele trazer algo que realmente a gente precisa entender a respeito do que tem acontecido com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nessa manhã eu estava para lá e para cá nos meus afazeres, eu estava olhando para mim e falando comigo mesmo a respeito do que essa palavra ela quer falar contigo nesta noite. E a gente ouve os médicos, aquelas pessoas que entendem de nutrição, eles falarem que a primeira refeição do dia tem que ser a refeição mais reforçada. É o café da manhã. A primeira refeição do dia. Então, essa primeira refeição do dia, às vezes, a gente olha na cidade grande e a gente costumou com um pão com mortandela, um pão com queijo, uma jarra ali de suco de laranja, coisa que a gente precisa falar, volta, Senhor, mais um café com leite e tal, e a gente come ali umas bolachas e tal, tá tranquilo, né? Um biscoito. Mas aquelas pessoas que entendem o que é isso mesmo, eu estava trabalhando com um rapaz uma vez, ele estava falando comigo lá na roça, onde eu morava. O café da manhã, a mãe fazia aquele café reforçado, colocava aquele café à mesa, tinha lá já a leiteira cheia de leite, já tinha aquela garrafa de café grande, já tinha mandioca, já tinha broa, já tinha bolo, já tinha milho verde, ovo cozido, ovo frito, e arroz, feijão, já tinha tudo aquilo em cima da mesa e as pessoas comiam, mas comia para valer. E é algo assim que reforçava, né, aquela pessoa durante todo o dia. Quando chegava na hora do almoço, fazia aquele almoço tranquilo, comia bem também, mas chegava na hora da janta, era uma coisa mais amena, porque dormiam cedo e não podia dormir com a barriga pesada. Então, mas ficavam bem alimentados o dia todo, e a gente olhava aquela pessoa e era difícil ter mesmo uma gripe.
Não pegava gripe fácil, aquelas pessoas eram difíceis de ficar doentes. E trazendo essa comparação para a vida espiritual da gente hoje em dia, que as pessoas estão dentro da igreja. Às vezes a gente chega dentro da igreja, o celular toca e faz pipi, ou dá uma tremida, você logo fala, deve ser algo importante, pega o celular. Daqui a pouco a criança corre ali, corre acolá, outra vez passa um carro na rua, dá uma buzinada, qualquer coisa, tem tirado a atenção do culto, tem tirado a atenção da palavra do Senhor. A gente às vezes encontra muitos pastores dizendo assim, ops, volta aqui o texto, não deixa sua mente se desviar, volta aqui, preste atenção no que eu estou falando, deixa essa criança correr para lá e para cá, vem cá, presta atenção aqui. E aí, às vezes a gente tem, durante a pregação, uma pessoa conversando com a outra conversando com a outra. E aí aquele que está pregando, ele perde totalmente o interesse de pregar a palavra. Porque bom mesmo é quando você está pregando e a pessoa está ali boca aberta, ó, olhando, prestando bem atenção, parece que está ali vidrado naquele assunto, mas hoje em dia não tem acontecido assim mais. Tu está pregando, às vezes, tu está querendo que aquela pessoa que você está fitando os olhos nela, e ela fala assim, tu está vendo ali e tal, daqui a pouco ela sai e vai no banheiro. Daqui ela pega aquele desinteresse, ela vai até a porta da igreja, onde estão lá os diáconos fazendo a portaria. E as pessoas ficam num passear para lá e para cá dentro da igreja, e perde totalmente o interesse. É bom quando você chega dentro da igreja, você começa a pregar, e aí você traz uma palavra gostosa, daqui a pouco um grita glória a Deus, outro grita aleluia, outro fala assim, fala a Deus. É muito bom, mas cadê o povo de Deus com seu interesse, com essa palpitação no coração de querer saber mais de Deus? O que tem acontecido, amados irmãos, é que esse café da manhã que eu falei, reforçado e abençoado, as pessoas chegam ali, tiram um belisquinho e falam, não, eu só quero esse belisquinho, eu não vou engordar mais, quero emagrecer, só tira aquele belisquinho. O café da manhã que ele toma, pega aquele copinho desse tamanho assim e fala, só esse copinho aqui tá bom, e aquela fartura toda fica ali. Assim tem acontecido com a palavra de Deus, a gente tira ali uma porçãozinha e fala assim, só isso aqui para mim tá bom. A gente tem vivido de migalhas quando Deus quer dar um banquete. Aleluia. A gente tem vivido de pormenores quando Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Amém. E aquelas irmãs, elas falavam com autoridade, essa irmã falou assim, eu tenho me entristecido muito que eu não tenho visto mais o povo de Deus buscar como buscava antigamente. E eu olhando para aquela irmã, se você olhasse para ela, uma senhorinha simples, né? E ela pregando, ela ficava assim, né? E ela, daqui a pouco, ela fazia assim. Mas com uma unção tão grande que Deus estava usando ela naquele momento, eu falei, que coisa maravilhosa. E ela, cheia de Deus, passando pelo vale da sombra da morte, passando uma necessidade tremenda dentro de casa, e ela fala assim, Deus tem sido comigo, Deus me visitou, não sei como Deus visitou ela, mas só sei que ela estava num contentamento tão grande. A outra irmã, como de sempre, ela pega o microfone e ela fala assim, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E ela começa, estou muito alegre com Jesus, aquela gargalhada bem alta, igual a gargalhada da Fafá de Belém, aquela gargalhada escandalosa, né?
para Jesus, falando: estou muito alegre com Jesus, estou muito alegre. Daqui a pouco ela está lá em cima naquela gargalhada, daqui a pouco ela desce e ela começa a chorar. Jesus é muito bom, eu amo esse Deus, como eu amo esse Deus. Que tem me entristecido é que as pessoas, a igreja não tem amado mais o Senhor conforme deve amar. E ela falou assim: olha o que diz o Salmo 84, versículo 1 e 2: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eu encontrei os teus altares, meu Senhor, Deus meu e Deus meu. E ela falava com autoridade, buscando o Senhor, orando, clamando. E às vezes, talvez a gente está numa igreja com 50, 100, 200, 300 pessoas, 500 mil pessoas, e às vezes a gente não vê o Espírito Santo se manifestar conforme se manifestou naquele dia, com mais ou menos umas 10, 11 pessoas dentro da igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao início de tudo. O Evangelho não é tudo isso que nós temos visto por aí. Não, de maneira nenhuma. Quero dizer aos meus amados irmãos que veio uma irmã a púlpito, ela denunciar o que estava acontecendo. Ela estava dentro de uma casa fazendo a unha de uma pessoa. Daqui a pouco, os dois varões dentro daquele lugar que ela estava fazendo a unha, dentro daquele ambiente, eles estavam treinando como ia falar em línguas dentro da igreja. E eles usavam uma coisa, usavam outra, morrendo de rir: eu vou falar assim, eu vou falar acolá, e assim e tal. E eles estavam ensaiando como que eles iam falar. E a gente precisa entender que não é uma língua ensaiada, mas é algo que Deus traz lá de cima e coloca aqui dentro de nós. E às vezes a gente tem encontrado pessoas que têm imitado outras pessoas, não têm recebido o Evangelho genuíno de Deus, não têm buscado a sua própria essência, mas estão sendo imitadores de algo que não é essência. Nós precisamos ter a nossa própria essência, a nossa própria adoração. Aleluia. Outro dia, já algumas vezes, uma irmã dentro da igreja, daqui a pouco ela está e o mistério dela é diferente. E aí todo mundo olha assim, não olha diretamente, né? Mas olha assim, tal. E aí a gente olha e vê como que o Espírito Santo tem pego aquela irmã. É um mistério dela, é algo que é ela e Deus. Não é uma coisa ensaiada. Mas o Espírito Santo pega de uma forma que a irmã daqui a pouco está chorando, está exprimindo aquela essência que desce do céu, e a alegria de estar buscando ao Senhor, a alegria de estar colocando a sua fé em ação. Isso tem acontecido, eu tenho visto maravilhas de Deus acontecendo desse jeito. Às vezes, amados irmãos, muitos querem levar as pessoas a uma adoração. Muitos querem levar a pessoa a um posicionamento. Mas o que eu quero te dizer, que isso é pessoal, é você e Deus. Não tem como eu forçar a você fazer nada.
mas tem como eu instruir você. E a instrução que eu te dou, leia a palavra. A instrução que eu te dou, ore, jejue. A instrução que eu te dou é que você não olhe na horizontal. Se você olhar na horizontal, você vai cair, porque você vai olhar para o lado e você não vai encontrar alguém que faça com que você possa realmente mudar a tua vida para melhor. Mas quando você olha para o céu, você encontra aquele que é o autor e consumador da minha fé, da tua fé. Ele é excelente. Ele é verdadeiramente aquele que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos colocando a nossa fé em ação. É tempo de nós falarmos: Senhor, olha, essa comida espiritual que o Senhor tem aí, essa comida sólida, ela é para mim nesse tempo presente. Aleluia. Eu não quero tomar leitinho espiritual, mas eu quero estar enfrentando as situações que é para enfrentar nesse tempo presente. Eu quero ser um profeta desse tempo. Eu quero ser anunciador de boas novas. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Que eu não venha ser levado por ventos de doutrinas, mas que eu venha viver a seriedade do teu evangelho. Que eu venha estar verdadeiramente me alimentando do maná que desce do céu, de uma palavra rema, de uma palavra que quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, eu saber em quem eu tenho crido e quem é o meu sustentador. Aleluia. Qual a base que eu estou firmado? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, Ele quer mudar a minha história. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Jesus quer fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Mas nós precisamos falar: Senhor, olha, eu estou pronto. Porque quando nós falamos que estamos prontos para o Senhor, sabe você que nós vamos enfrentar tempos difíceis, situações que realmente nós precisamos lançar mão do alimento necessário para o combate. Porque o alimento necessário é a leitura da palavra, o alimento necessário é a busca do Espírito Santo através da oração, é a busca de Deus através do jejum. Porque você fala com Deus: eu estou matando a minha carne para viver em Espírito. E eu quero fazer toda a diferença. Eu quero ser alguém que não preciso ser conhecido pelo mundo. Ser conhecido pelo Senhor já basta. Glória a Deus. E a gente vai verdadeiramente mudar a nossa história. Tem alguns filmes de crianças, né, que eu fico olhando, e eu gosto de ver esse filme de criança. Tem um filme de criança que é a Formiguinha, né? E aquele filme, ele acontece todo ali no formigueiro. E é algo assim, bem interessante aquele filme daquela formiguinha aventureira. É algo assim que a gente vê aquele filme, porque tem não é besouro, não, parece cigarra, né? Os gafanhoto, né? Os gafanhotos chegam para atacar ali um formigueiro e ele vai buscar socorro, né? Para livrar o formigueiro, e aí ele comete cada atrapalhada, só Jesus na causa, né? E ele quase é comido pelo passarinho. A situação é incrível, né? E aquela história, ela toma uma proporção tremenda, é algo assim que
é deslumbrante, mas quando o filme vai acabando, aquela pessoa que está filmando o formigueiro, ela tira aquele zoom e abre aquele leque, quando vê, você vê uma imensidão e aquele buraquinho daquele formigueiro desse tamanhozinho. E assim a gente pode comparar. Talvez a gente está aqui no nosso cantinho, nesse lugar pequeno, nesse lugar onde às vezes a gente fala assim diante de Deus, é um ponto final no fim de uma frase, aquele pontozinho, mas de uma relevância tão grande para Jerusalém Celestial que a gente não consegue comparar. Isso é algo assim muito importante para Deus, a nossa vida consagrada a Ele. Isso é algo assim tremendo. E a gente precisa entender que, imagina você olhando vários formigueirinhos fazendo toda a diferença. E a gente, às vezes, quando a gente olha um mapa mundi, né, talvez tenha uma bola ali em cima da mesa do escritório, e a gente roda aquela bola, a gente vê o mundo inteiro, né? A gente olha cada ponto daquele, cada mapinha daquele, e quando a gente chega falando, não vou tal lugar assim, você coloca o dedinho ali e fala Austrália. Aí você pega um avião, uma imensidão tão grande, o avião quando chega no céu, ele parece miudinho, desse tamanhozinho assim. Quando você desce naquele pontinho do mapa, que é a Austrália, você olha aquela imensidão tão grande. É algo assim, tremendo, né? Você fala como Deus fez tanta coisa maravilhosa, tanta coisa bonita. E aí você fica assim, deslumbrado com aquilo que Deus fez. Imagina cada ponto do mapa mundi sendo conquistado, e cada pessoa daquela se entregando a Deus. Imagina como que o nosso mundo seria melhor do que ele é. Aleluia. Mas às vezes a gente fala assim, isso é impossível de acontecer. Mas uma coisa eu quero te dizer, tem que começar em mim, tem que começar em você. Quando começar em mim, quando começar em você, você deixar com que o Espírito Santo, ele venha dominar a tua vida, e você não venha servir de vista, mas que você venha servir de inteiro e puro coração, você vai ver toda a diferença que você vai fazer onde quer que você esteja. Então, às vezes, eu fico contemplando, talvez você não tenha essa sensibilidade para contemplar. Às vezes eu vou lá para a casa do meu tio, e na casa do meu tio tem uma escadaria, e lá é o Morro da Formiga. Lá em cima, até a casa do meu tio tem 120 degraus. Imagina chegando até lá em cima, tem mais ou menos, porque tem o Morro da Formiga, no Morro da Formiga tem o local onde chama Coruja. E lá em cima é alto, mais alto mesmo pra caramba. E aí, às vezes a gente olha pessoas assim, lindas, descendo lá de cima. As pessoas bem cuidadas. E aí você olha e fala assim, nem parece que mora no morro, de tão bem cuidadas que são. Às vezes você olha no asfalto de um deserto, até o próprio asfalto do sol, do calor, ele está rachando. Daqui a pouco você contempla uma florzinha nascendo na rachadura daquele asfalto. Você olha a coisa mais bela da natureza. E você fala assim, como pode nascer uma flor tão bela nesse lugar de sol escaldante, de uma temperatura
improvável para que essa planta possa nascer. E assim, Deus tem feito conosco. Aleluia. Porque se nós formos abrir os nossos olhos espirituais para ver as situações que estão à nossa volta, a gente não conseguiria viver, a gente ficaria assustado. Porque o inimigo de nossas almas, diz o Senhor, que ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Mas diz também o apóstolo que sobre nós, em nosso redor, há uma nuvem tão grande de testemunho, glória a Deus, que tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão, nós precisamos tomar a nossa decisão. A nossa decisão é dia a dia. E a cada momento que nós estivermos na presença do Senhor, nós precisamos falar assim: eu quero receber, eu quero de uma forma assim espetacular estar buscando a tua face. Eu quero beber dessa água da fonte. Eu quero estar tendo no Senhor verdadeiramente as virtudes do teu Santo Espírito. E crer que o Senhor, ele tem falado segundo a sua palavra. A boca de um servo do Senhor, ela tem poder de vida e ela tem poder de morte. aleluia. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, abrir a nossa boca, os nossos olhos, e contemplar e falar com o Senhor algo tremendo. Eu estava na sala de oração essa semana, e a irmã, ela falou: será que a unidade das igrejas tem servido para alguma coisa? Muitos estão com isso no coração. E eu estava ali sentado, e o Senhor, ele me deu uma palavra, que ela vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu trouxe uma transliteração de algo que aconteceu comigo. Eu estava vindo da Tijuca, e quando eu estava vindo da Tijuca, eu até estava conversando com a minha esposa, e chega no Meia, onde tem uma bifurcação, onde o asfalto ele diminui, tem duas pistas, ele se torna só numa. E fica um monte de carro enfileirado. Os mais espertinhos vão na outra pista e jogam o carro na frente de todo mundo, lá na frente. E aí eu debreando o carro, debreando, e falei assim: ninguém vai passar na minha frente. E aí eu não sei o que aconteceu, daqui a pouco, naquela debreação, o carro morreu. E o carro engasgou. O carro ficou no meio da pista. Aí eu bati a chave mais ou menos umas 10, 12 vezes, o carro não voltou. O carro não pegava de jeito nenhum. Aí saí do carro, falei com o cara assim: espera aí, o carro deu ruim. Joguei o carro para a calçada e desci do carro. O galão de 5 litros, ele estava cheio de água para colocar no carro. Joguei aquela água toda fora que estava no galão. Andei 4 quilômetros para comprar 5 litros de gasolina para colocar no carro. Porque o carro estava com pouco gasolina e eu costumo abastecer num posto. Eu estava esperando que desse para mim chegar no posto de gasolina que eu costumo abastecer. Só que eu deixei o carro morrer e aquela gasolina que estava nas mangueiras, ela voltou para o tanque. Na hora de empurrar a gasolina não ia, não chegava até o tanque.
E aí, fui, comprei a gasolina e voltei. Imagina você cansado de um trabalho o dia todo. Mas cansado. Nenhum momento eu murmurei, nenhum momento eu me entristeci. Eu fui andando, cheguei no posto de gasolina, comprei a gasolina, perguntei ao rapaz se tinha uma mangueira para me emprestar para colocar no tanque de gasolina, não tinha, tinha as duas lixeiras grandes lá, peguei um tubo desse tamanho de papelão, passei a faca nele, de um ponto e do outro, coloquei dentro do tanque ali, despejei em cima dele a gasolina, enchi de combustível o carro. Daqui a pouco eu bati a chave, o carro nada. Aí eu sou assim, eu não consigo, eu sou tímido demais. Aí fui onde estava um pessoal num restaurante, num bar lá, para falar com uma daquelas pessoas para me dar uma ajuda para empurrar o carro. Aí eu cheguei lá, sem atitude nenhuma, vou falar com alguém. Aí fiquei olhando para o garçom está precisando de alguma coisa? Aí eu falei assim, meu carro está parado lá, ó. Eu estou precisando de alguém que tire o meu carro daquele congestionamento grande de carro, traga ele para um lugar mais calmo para eu deixar aqui estacionado para ver se eu venho pegar amanhã. Aí eles foram empurrar o carro, a gente tirou lá daquela muvuca grande e trouxemos para outro lugar mais calmo. Aí telefonei para o mecânico falou assim, não posso sair daqui, não posso ir aí, a não ser que eu vá amanhã. Aí desci do carro e fiquei olhando para o carro cheio de ferramenta, eu não costumo deixar o carro longe de casa. E aí está eu olhando para um lado, olhando para o outro, fui num rapaz que estava no estacionamento, falei, sabe dar tranco no carro? O rapazinho, não sei não. Aí tinha um senhor sentado do lado de fora de uma barraca, falei, o senhor sabe dar tranco no carro? Falei, não sei não. Fala com o moço da barraca aí que ele sabe. Aí falei com o moço da barraca foi, a gente empurrou 3 vezes para trás e para frente, quando por Deus, né, o carro pegou. E aí eu vim feliz da vida para casa. Mas eu volto à palavra que a irmã, ela disse, será que a unidade das igrejas tem dado certo? Eu fiz uma comparação, eu sozinho, o carro não tinha saído do lugar que ele estava. Foi preciso eu pedir ajuda a outras pessoas que eu não conhecia, a outras pessoas que não me conheciam, e elas foram solidárias e elas fizeram aquilo que não era obrigação delas fazerem. E aí você encontra a palavra de Deus na multidão de conselheiros da sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Nos tempos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos uns dos outros. Para que eu e você avance, nós precisamos ajudar um ao outro. Aleluia. Nós precisamos ser um com o outro. Aquela irmã, ela perdeu o seu esposo. Ela perdeu o seu emprego. Ela ficou numa situação difícil, mas a felicidade dela, ela não disse. Mas eu sinto que alguém a ajudou, alguém foi ao encontro dela. Alguém falou, o Senhor, Ele me impulsionou, porque eu sei que você tem orado, o Senhor me impulsionou a vir aqui na tua casa te ajudar. Aleluia, Deus. Nós precisamos entender que sozinho a gente não vive. A gente precisa entender, sem o Evangelho, sem as boas novas, nós não vivemos. Nós não crescemos na presença do Senhor. Nós só vamos crescer na presença do Senhor se nós estivermos com essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Quando nós nos deixamos usar, quando nós nos deixamos gastar, quando nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Quando nós nos colocamos, conforme estamos aqui nesta noite,
falando do poder sobrenatural de Deus, porque enquanto nós estamos falando, hoje eu subi aqui para cima, e na igreja, porque a gente está no segundo andar aqui, eu subi para aqui, e eu sozinho aqui dentro da igreja, fazendo a programação tabernáculo do Deus Altíssimo, mais de 650 pessoas viram a programação. Nós precisamos entender, enquanto nós abrimos a nossa boca, falamos do poder sobrenatural de Deus, outras pessoas vão estar ouvindo, outras pessoas vão estar se alimentando, e a gente precisa dar continuidade a essa palavra. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar com que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele venha nos usar. Aleluia. A gente precisa nos envolver, e às vezes a gente encontra situações adversas, amados irmãos, que quando nós falamos e nós anunciamos o Evangelho, as pessoas não querem mudança, as pessoas querem viver de uma maneira a não serem incomodadas. Mas o Evangelho, eu lembro quando eu me converti, eu era da igreja, a Igreja Batista, a Igreja Memorial Batista da Tijuca. E lá tinha um pastor que eu gostava muito dele, pastor Xavier. E ele pregava assim também, ó. Era um pastor, gente boa toda a vida. E cada palavra que ele dava, que ele trazia o sermão dele, e aquilo vinha de encontro ao meu coração, aos meus erros, aquilo que eu estava fazendo de errado, e a palavra que ele pregava estava corrigindo o meu coração. Aleluia. Não quero dizer que aquilo que ele falava estava fazendo com que eu, como eu posso dizer, ficasse alegre. Não, aquilo estava como se diz, estava doendo, porque quando nós somos corrigidos, dói, machuca, mas é necessário a correção. Aleluia. É necessário nós sermos corrigidos. Mas muitas pessoas, quando vê um evangelho que é o evangelho, como eu posso dizer, não é bem radical, mas um evangelho remo, um evangelho que vem de encontro a nós e faz com que nós venhamos acordar, aquele evangelho que nos sacode. As pessoas, elas se assustam com esse evangelho, as pessoas, elas tendem a fugir. E muitas vezes elas preferem um evangelho com água ou com açúcar. Aquele evangelho que passa a mão na tua cabeça. Mas aquele evangelho que faz o afago na tua cabeça, dá um tapinha nas costas, esse evangelho não te leva para o céu. Esse evangelho não causa transformação na sua vida. O evangelho que causa transformação na sua vida é o evangelho que te chama a atenção, que te chama a responsabilidade. Aleluia. Quer ver uma coisa? Quando você é amigo da pessoa mesmo, a pessoa chega para você e fala assim: olha, essa roupa que eu coloquei está bonita. Você fala: tá, não, está deixando você muito feia. Aí a pessoa fala assim: não, tá bonita, só para agradar a outra. Aí ela paga o maior mico aonde que ela vai. A gente precisa estar realmente. Eu lembro que quando eu era católico ainda, eu estava numa igreja, né? E a dona, ela estava sentada perto de mim, ela foi tomar hóstia. Quando ela voltou, ela estava bem com melecão no nariz. Eu falei com a dona: a senhora está bem com melecão aqui, ó. Ela não gostou que eu falei, não, mas não foi melhor para ela tirar aquilo do que ela ficar pagando mico para lá e para cá? Ai, meu Deus. A gente precisa entender, às vezes, quando a pessoa fala a verdade para a gente fica ofendido. Mas é necessário a gente nos corrigir. Aleluia. É necessário que essa palavra venha na minha vida, venha na tua vida, e faz com que a gente venha verdadeiramente voltar ao Senhor. Aleluia. Porque quando nós somos corrigidos, quando nós somos doutrinados, nós temos os céus abertos para nos receber. Mas quando nós estamos aí com tapinha, afago nas costas, talvez
você está cheio do dinheiro, montado no dinheiro. As pessoas, está todo mundo do teu lado. Aí você está andando errado, está fazendo o que é errado. Talvez está traindo a esposa, está traindo, maltratando os filhos, as pessoas, está tudo do teu lado, não fala nada contigo. Para que você pague uma coisa, para que você pague outra, para que você dê um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, faça alguma coisa, faça um churrasquinho, chama ele. Mas aquela pessoa que é o verdadeiro amigo fala, você não está certo, está traindo a sua esposa, você acha que está bonito, que está certo isso? Sabe o que vai acontecer? Eu não quero você andando comigo mais não. Ela perde a mamata de estar comendo churrasco, de estar tomando uma cerveja ali, porque o pessoal, quando está fazendo isso, geralmente são pessoas que não têm temor a Deus. Ele perde a amizade, porque ele falou uma coisa que é certa. E às vezes tem acontecido muito dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque ninguém quer ser chamado a atenção. Quando é chamado a atenção, quando aparece os podres, a pessoa prefere sair de um lugar e ir para outro. Porque em outro ele parece que está invisível para as coisas que talvez um pastor está vendo, o outro não está vendo. Mas uma coisa eu quero dizer, talvez o pastor não vê, a missionária não vê, o diácono, a diaconisa não vê, mas Deus está vendo. Aleluia. Nós precisamos ter sede de mudança dentro de nós. A igreja, hoje em dia, não tem vivido o verdadeiro evangelho. E nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Às vezes a gente traz assuntos que não tem nada a ver com Cristo. Talvez nós trazemos assunto para dentro da igreja que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é mortificar, é matar a nossa carne. É nos encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O evangelho tem que ser cristocêntrico, Deus no centro. O evangelho nós temos que pregar que foi Jesus quem morreu por mim, quem Jesus que morreu por você. É por causa dele que nós estamos aqui, porque se não fosse ele, o que seria de nós? Jeremias já diz 29, versículo 11. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Foi ele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não fomos nós, mas foi ele que nos amou primeiro. Aleluia. Foi ele que resolveu nos tirar da podridão do nosso pecado. Foi ele que resolveu nos tirar do charco de lodo. Mas muitos que têm vivido essa palavra, têm estado dentro da casa do Senhor, têm corrido dessa palavra rema, dessa palavra que muda o caráter, dessa palavra que muda a vida. Nós precisamos falar, eu quero mais. Sempre quando eu estou diante de uma palavra maravilhosa, talvez eu fique correndo no celular para lá e para cá, assim, daqui a pouco vem uma palavra, meu amigo, o Espírito Santo fala, e eu paro ali. Outro dia eu estava vendo uma senhorinha, até enviei para minha esposa, para dia. Senhorinha pregando o evangelho, ela chega numa igreja, ela foi convidada para pregar em outro estado, ela chega na rodoviária, não tem ninguém para pegar ela na rodoviária. Ela ora, já mais ou menos meia-noite, o casal que ia pegar ela está dormindo. A esposa acorda durante a noite e fala assim, eu recebi um telefonema, a dona está lá na rodoviária para buscar. O esposo fala, mas a gente não tem telefone, mas ela está lá na rodoviária, vamos embora, pega o carro. Aí foram, pegaram ela. Aí chegou, eles voltaram para a cama, deixou ela no quarto, ela e a irmã dela deitaram, dormiram. E ela falou assim, se a gente não tivesse comido alguma coisa na rodoviária, feito um lanchinho, a gente ia dormir com fome essa noite. Chega no culto. Aí, uma pessoa fala assim, olha, pastor, essas irmãs que veio pregar aí, é da Assembleia de Deus. E essas irmãs, elas estão em rebeldia, porque na igreja, a Assembleia de Deus não tem pastora. E aí, eles cantam 14 louvores da harpa cristã. E aí nos chama ela para pegar.
Aí eles arrumam um outro, convida a pessoa chega atrasada, com a mão toda suja, diz que estourou os pneus do carro, e aí ele está lá limpando a mão, meio que pegando o microfone, ele vê a irmã sentada no banco da frente, e fala assim: ô irmã, essa irmã tal, fulana de tal, sou eu mesmo, em carne e osso. E ele fala: ela foi minha professora, o senhor conhece a pessoa? Ela foi minha professora. O senhor me permite dar a minha vez para ela, porque o aluno nunca é maior do que o seu mestre. E ela pega o microfone e ela fala: pastor, o senhor me permite pregar na igreja do senhor? E ele: sim, sim. Aí, não entendi, a igreja não entendeu: o senhor permite que eu pregue na igreja do senhor? E ele: sim. Aí diz ela que quando veio mais ou menos 8 homens, apareceu na porta com um caixão e um defunto dentro do caixão. Falou: para a senhora pregar aqui, para saber que a senhora não é rebelde mesmo, nós trouxemos um defunto aqui para a senhora ressuscitar esse defunto. Ela falou assim: meu Deus, eu nunca ressuscitei um defunto. E ela começa a orar, clamando a Deus. Se vocês verem essa irmã, ela falando baixinho, baixinho, baixinho. Se vocês verem, fala: isso aí nunca pregou. Ela falando baixinho, baixinho. Mas baixinho, para você ouvir ela, você tem que ficar atento, aguçar os seus ouvidos. Daqui a pouco, ela ora, o defunto levanta. E é um alvoroço dentro da igreja. Manifestado o Espírito Santo tremendo. Aí, daqui a pouco, não, isso aí foi algo assim, de sorte da senhora. Aí chegaram com a família de surdo e mudo. Aí daqui a pouco ela começa a orar, destrava a língua, a surdez vai embora, o garoto começa a chamar a mamãe, e ali começa uma festa linda dentro da igreja. A gente precisa entender que a gente precisa deixar o Espírito Santo manifestar no meio de nós. A gente precisa dar lugar. Porque a obra, a gente se coloca para fazer a obra, mas quem vai dar os sinais, as maravilhas, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer tudo isso e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu quero dar lugar. Eu quero ouvir Deus. Eu quero que Deus ele venha fazer toda a diferença. Não perca a oportunidade de estar a cada dia diante do Evangelho assim. Eu quero. Eu quero. Tem um pregador, tem uma pessoa pregando, eu quero. Eu quero. Vai trazendo para dentro do coração. Eu quero. Eu quero. Eu sou insaciável de Deus. Eu quero. Aleluia. Eu fico o dia todo clamando a Deus. Espírito Santo, abençoa o teu servo. Espírito Santo, venha com teu poder, venha com tua unção. O dia todo. Nós precisamos buscar a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos colocar na posição. Não há nada interessante nesse mundo. Enquanto eu estava também ali sentado esperando para pregar, enquanto a missionária louvava, engrandecia a Deus, Deus me apresentava uma porta. E essa porta, amados irmãos, quem entra por ela não vê o que está do outro lado. E aqueles que estão do lado de cá, aquela porta está aberta. O melhor dizendo, ela está fechada, mas para você entrar por ela, você tem que forçar a maçaneta, abrir e entrar você mesmo. Essa porta é que conduz à salvação, a Jerusalém Celestial. Aleluia, glória a Deus. Mas tem muita gente olhando por essa porta e falando assim: o que eu tenho aqui, eu não sei se vai ter do outro lado. Tem muita gente com medo de abrir aquela porta para passar para o outro lado. Aleluia, Deus.
O apóstolo Paulo fala que é incomparavelmente melhor o que Deus tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente falando, não, de maneira nenhuma eu vou abrir essa porta para passar para lá. De jeito nenhum. Tem muita gente que tem sido enraizado aqui e está com medo de abrir aquela porta. Nós precisamos abrir essa porta para nós estarmos com Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos tomar a nossa decisão. Quero orar contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Os tempos são difíceis, ó Deus. E as escolhas, ó Pai, estão cada vez mais acirradas, ó Pai. As pessoas, ó Pai, têm se deleitado, ó Deus, nesse mundo, ó Pai. Têm lambuzado-se com os manjares do diabo. Assim conforme a Tua palavra vem dizer a respeito de Esaú, Senhor Deus, ele trocou, Senhor Deus, sua primogenitura, Senhor Deus, por um prato de lentilha. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, abre os nossos olhos, o nosso coração. E nos fortaleça, Pai, para que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, assim conforme o Teu servo, ó Pai, o apóstolo Paulo, Pai. Ele disse, eu considero este mundo como refúgio, como esterco, pela excelência do conhecimento que eu tenho de Cristo. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós venhamos conhecer a Ti, Pai, que nós venhamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Amém, Deus. Que nós venhamos, ó Pai, ser lavados, remidos e transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, unja, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, com as Tuas mãos potentes, com o Teu grande amor, com o Teu poder, ó Pai, com o Teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, toda a diferença. Nós pedimos encarecidamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante. Nós não queremos, ó Pai, esmorecer, Senhor Deus, nós não queremos ficar para trás. Mas aviva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, com decisões, ó Pai, especiais, ó Pai, de estar buscando ao Senhor, de estar colocando o nosso coração em Ti. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, nos firmar, Senhor Deus, em Ti, nos firmar na Tua palavra. Nós venhamos ser bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, onde quer que sejamos. Assim, Senhor Deus, abençoa o Teu povo presente, Senhor Deus, aqui. Também, Senhor Deus, aqueles que estão nos acompanhando através das lives. Que venha o Senhor fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, Quem será contra até nós? aqui, Nos ajudou, por causa Senhor. disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata, Glória vem, Senhor. a salva do Senhor Jesus. Amém? Salva de palmas. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Tenha uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Um bom final de semana. Aleluia. Deus.